E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar sobre as 13 virtudes do Benjamin Franklin, as 13 virtudes que ele estabeleceu para a sua própria vida. Benjamin Franklin foi um cara muito interessante. Ele foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, ele foi diplomata, escritor, e ele escreveu a sua autobiografia, tá? Que é esse livro que eu estou com ele aqui. Por volta dos seus 20 anos de idade, ele estabeleceu um objetivo de vida nada modesto. Ele falou o seguinte: eu quero ser moralmente perfeito, não quero cometer nenhuma falha. E para isso, como ele era um leitor, ele percebia que nos livros que ele lia falava sobre várias virtudes. E daí ele estabeleceu as 13 virtudes que ele achava que seriam importantes, que são essas 13 que nós vamos falar sobre elas nesse vídeo. Eu vou comentar sobre cada uma delas, falar o que eu penso e dar algumas dicas aqui que podem ser úteis para vocês também, sobre cada uma delas, tá bom? Então essas são as 3 virtudes, vamos falar sobre elas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo se vocês gostarem, tá? A primeira das virtudes é a temperança. Não comas até o entorpecimento, não bebas até a exaltação. Benjamin Franklin ele vai falar que, com relação à temperança, aos autores que ele lia, por vezes os autores se referiam à temperança de um modo mais amplo, com relação a todos os prazeres, né, apetites e paixões. Mas ele, para o bem da clareza, né, e da compreensão, porque ele queria desenvolver essa virtude, ele limitou a temperança apenas para o comer e para o beber. Comer e beber, que são instintos, né, apetites básicos e primitivos do corpo. Então ele pensou, né, que se ele usasse, né, a temperança no comer e no beber, ficaria muito mais fácil desenvolver as outras virtudes. Então, temperança: não comas até o entorpecimento, não bebas até a exaltação. Ou, exaltação aqui pode ser embriaguez, né? E o entorpecimento é aquele estado quando você come além da fome, você percebe que você passou do limite. Algumas pessoas falam que, eu comi tanto que fiquei triste, né? Você fica meio letárgico, meio preguiçoso, o pensamento não fica tão claro. Então isso é um entorpecimento. E não bebas até a exaltação, seria a embriaguez. Muitas pessoas se reúnem, né? Começam a beber bebida alcoólica como se não houvesse amanhã. Elas bebem, se embriagam e por vezes isso traz consequências que elas não gostariam para a sua vida. Então essa é a virtude da temperança, tá? Virtude número 2, silêncio. Não fales, senão que possa beneficiar os outros ou a ti, e evita a conversa frívola. Nos nossos dias, a fofoca é algo que está em alta, né? As pessoas fazem fofoca o tempo todo. Quando se reúnem, não tem outro assunto senão falar mal de outras pessoas. E isso traz consequências negativas para a vida das pessoas, paralisa a vida delas, né? Então, essa virtude vem para acabar com isso. Não fale, senão que possa beneficiar os outros e a ti. Então, se você perceber que se você está inclinado a falar mal de alguém, você se cala, fica em silêncio. E evita essas conversas frívolas também, né? Como fofoca, como excesso de piadas. Pessoas que, principalmente adolescentes, né? Você às vezes encontra um grupo de adolescentes e você não sabe se eles estão conversando ou só rindo, né? Conversando por meio de risadas, porque a cada meio segundo é uma risada alta, é uma piada. Então essas são conversas frívolas. Evita isso. Essa é a virtude do silêncio. Virtude número 3 é a virtude da ordem. Que todas as tuas coisas tenham seus lugares, que cada parte de tua atividade tenha seu tempo. O Benjamin Franklin vai falar depois que essa foi a virtude mais difícil para ele, a virtude da ordem. Quando nós somos crianças, nós não temos quase nada de ordem. Por vezes nós brincamos e deixamos os brinquedos largados, não guardamos nos seus lugares.
Nós queremos, às vezes, brincar em momentos que não são apropriados, por vezes não queremos ter uma rotina estabelecida, queremos fazer as coisas nas nossas próprias horas, em qualquer momento que nos dê na telha. Então, conforme crescemos, nós precisamos colocar uma certa ordem na nossa vida se quisermos termos tempo disponível para as coisas importantes da vida. Então, basicamente, a ordem é colocar as coisas em seus devidos lugares, né, não deixar tudo bagunçado, principalmente na casa, no escritório, no quarto. Então, organizar o seu ambiente, colocar cada coisa no seu devido lugar e também cada parte da sua atividade tem seu tempo. Ou seja, não fazer as coisas aleatoriamente, porque com isso você vai perder muito tempo. Então, o que ajuda muito aqui é ter uma agenda. Quando você tem uma agenda, você coloca os horários que você vai fazer as coisas. Eu percebi que minha vida, antes e depois da agenda, é totalmente diferente. Eu não consigo mais viver sem agenda, tá? Principalmente quando você tem muitas atividades durante a semana, para você não se perder, você precisa de uma agenda, você precisa colocar os horários, você precisa colocar os dias que você vai fazer cada atividade. Então, a agenda vai ajudar muito a desenvolver essa virtude da ordem. Número 4, resolução. Resolve realizar o que deves, realiza sem faltar com o que resolveste. Então aqui é você dizer que você vai fazer tal coisa, você coloca uma meta, sei lá, eu quero acordar nessa semana todos os dias às 6 da manhã. E você vai lá e acorda às 6 da manhã. Mesmo eu sei que é muito difícil, com aquela dor da dificuldade, mesmo com a preguiça, você vai lá e faz. Isso é a resolução. Para isso, o que ajuda muito é fortalecer a vontade e educar a vontade. E tem um livro muito bom chamado A Educação da Vontade, do Julius Payot, que te ajuda com exercícios a desenvolver essa força de vontade. Então fica a dica desse livro, tá? Virtude número 5, frugalidade. Não faças despesa alguma, a não ser para o bem de outros ou de ti. Isto é, não desperdices coisa alguma. Nós, como brasileiros, parece que tem algo na nossa cultura que é totalmente contrário à frugalidade. Nós fazemos despesa, nós parcelamos as compras, e isso nos endivida, tira a nossa paz. Então, a frugalidade vem para eliminar isso e colocar um freio, né, nessa nossa adrenalina de consumir. Não faça despesa alguma a não ser para o seu próprio bem e para o bem de outras pessoas. E não desperdice coisa alguma, tá? Viver uma vida simples, não gastar além do que se ganha é muito importante. Então, essas coisas vão te ajudar, vão nos ajudar a desenvolver a frugalidade. Número 6, diligência. Não percas tempo. Emprega-o sempre em algo útil. Suprima todas as ações desnecessárias. Benjamin Franklin, ele nasceu muito pobre e depois ele conseguiu uma grande riqueza, conseguiu fama. E ele atribui principalmente as virtudes da frugalidade e da diligência. No nosso tempo, com as redes sociais, TikTok, Instagram, por vezes nós nos achamos rolando a tela, vendo stories, zerando os stories, né? Nosso feed, vendo reels até a madrugada, muitas pessoas. Isso é perca de tempo, muitas vezes com conteúdos que não nos fazem bem algum. Então a virtude da diligência é você eliminar esses vícios, essas percas de tempo e usar seu tempo em coisas úteis. Em vez de estar, por exemplo, perdendo tempo em redes sociais, você poderia pegar um livro e começar a ler. Você poderia passar mais tempo com a sua família, né? Fazer uma atividade doméstica que você está procrastinando há algum tempo. É usar o tempo de forma útil. E mesmo no descanso, né, na ociosidade, não usar de maneira inútil, né? Pessoas,
Meu período aqui de descanso, cheguei de trabalho, vou descansar, então vou maratonar aqui a Netflix até de madrugada. Não, use em coisas que vão te rejuvenescer, vão trazer benefícios para a sua vida, para as outras pessoas. Você pode usar os seus dados às vezes para brincar com os filhos, para fazer uma leitura em família, tá? Com coisas úteis. Essa é a virtude da diligência. Número 7 é a virtude da sinceridade. Não use ardis lesivos. Pensa com inocência e justiça. E se falares, fala do mesmo modo. Aqui nós temos que ter cuidado. Muitas pessoas, elas aproveitam, se usam de uma falsa sinceridade para atacar outras pessoas. Quando alguém vem falar com elas, eu fui apenas sincera, né? Eu sou sincero, por isso que as pessoas não gostam de mim. Nem toda verdade deve ser falada. Muitas pessoas usam ardez lesivo, usam meios para atacar outras pessoas, né? E colocam a culpa na sinceridade. Mas a sinceridade é justamente o contrário. É você não usar esses meios para atacar outras pessoas. É você pensar com inocência, sem querer fazer mal às outras pessoas, né? Com inocência e justiça. E falar do mesmo modo. Pensar e falar do mesmo modo. Ou seja, não se limita apenas a falar, mas ao pensamento também. Porque por vezes nós, no nosso pensamento, nos deleitamos em pensar aquela pessoa é muito má, ela faz isso, nós julgamos as outras pessoas. É como se nós estivéssemos fofocando, né, com nós mesmos no nosso pensamento. Então, a sinceridade, ela aqui colocada, ela faz com que o nosso pensamento seja inocente e justo. E nós não devemos nos contentar com injustiça até nos pensamentos e também na fala, tá? Número 8, justiça. Não prejudiques ninguém fazendo mal ou omitindo os benefícios que são de teu dever. Então aqui em casa, por exemplo, né? Sou casado, estou com minha esposa, nós temos 2 filhos agora, recém-nascidos, e nós temos muitas atividades para ser feitas no dia. Por exemplo, com o cuidado dos filhos, dos dois, nós precisamos estar alimentando eles a cada 2 horas, precisa ser trocado, precisa dar banho, precisa dar colo, e também tem as atividades domésticas da casa. Tem casa para varrer, tem louça para lavar. Então, por exemplo, minha esposa está lá trocando as crianças, alimentando, e às vezes eu percebo que a louça está suja. Eu falo, não vou lavar agora, vou fingir que eu não vi, e depois ela vai ver e vai lavar. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou omitindo os benefícios que são do meu dever. Se ela está fazendo outra coisa, outra atividade, cuidando dos filhos, eu preciso, se eu vi a louça suja, eu vou lá e lavo a louça. É o meu dever isso, como homem, como marido. Então, se eu não faço isso, eu estou agindo com injustiça. Então, se eu quero desenvolver a virtude da justiça, eu percebo que a casa está suja, eu vou lá e varro. Minha esposa está cuidando de outras coisas, eu varro a casa, eu limpo a louça. Então, assim eu estou agindo com justiça, tá? Número 9 é a virtude da moderação. Evita os extremos. Não te ofendas com injúria ou injúrias, mesmo quando pensas que as mereces. Parece que nas nossas ações sempre tem 2 extremos, né? Às vezes, ou nós fazemos demais, ou não fazemos o suficiente, e assim por diante. Às vezes, ou nós comemos demais, ou não comemos o suficiente. Às vezes, nós temos um lazer. Vou pegar o exemplo aqui do lazer. A pessoa vai ter um lazer. Eu tenho um momento de lazer aqui, tenho 5 horas para gastar aqui no final de semana com lazer. A pessoa fala, eu vou passar 5 horas maratonando séries aqui na Netflix. Isso é um extremo. Já outro extremo é o seguinte, a pessoa tem 5 horas ali para o lazer, no final de semana, vai falar, não, eu não vou ter nenhum lazer, eu vou trabalhar essas 5 horas aqui, que é para eu passar na frente das outras pessoas, para eu não perder tempo, né, não perder tempo. E esse é outro extremo. Então, a moderação vem para um meio termo. Eu tenho essas horas de lazer, essas horas livres,
Posso usar uma parte, um tempo em família, outra parte eu vou fazer uma leitura, outra parte em outro momento eu vou fazer uma caminhada aqui na natureza. Então, o meu termo é uma moderação nas atividades. E outra parte aqui da moderação, que o Benjamin Franklin coloca, é não te ofendas com injúrias, mesmo quando pensas que as mereces. Porque existe a extremidade também da afetação. Na nossa época de cancelamento, né, das redes sociais, às vezes alguém pode comentar aqui no meu vídeo, né, falar mal de mim, criticar o modo como eu faço os vídeos. E algumas pessoas podem ficar extremamente ofendidas com isso. E não faz parte da moderação se ofender extremamente com essas injúrias, mesmo quando nós pensamos que nós merecemos, tá? Então há uma moderação aqui na nossa reação com relação às coisas que nos acontecem. Ser moderado, ok? Virtude número 10, limpeza. Não toleres falta de limpeza no corpo, nas roupas ou na habitação. As pessoas elas podem chegar a um nível de porquice, de sujeira muito grande. Eu tenho certeza que se você buscar na sua memória, você já viu alguém assim, tá? Que não se preocupa minimamente com a limpeza do corpo, das roupas ou da casa. São pessoas assim extremamente porcas, né, no sentido quase literal da palavra. A limpeza é uma virtude essencial para as pessoas, por quê? Porque quando nós limpamos o corpo, a roupa e a habitação, né, nossa casa, nós nos sentimos totalmente diferentes. Se você fazer esse experimento, né, fique sujo no corpo, deixe suas roupas sujas e fique em um ambiente sujo, sei lá, por 1 hora. Depois você toma um banho, né, troca de roupas, pega roupas limpas, limpa o ambiente e perceba a sensação que você vai ter. Perceba que o sentimento que você vai ter vai ser totalmente diferente. Você vai se sentir muito melhor. E não apenas no corpo, né, fisicamente falando, mas também no seu pensamento. Você vai perceber que seu pensamento vai estar mais claro, vai estar mais calmo, você vai ficar menos estressado, menos ansioso. Porque a limpeza, ela traz, é como se você estivesse limpando a sua própria mente, quando você limpa o corpo, limpa as roupas e a sua casa. Está limpando sua própria mente. Como se estivesse fazendo um detox, né, cerebral. Você fica mais tranquilo, a ansiedade some. Então a limpeza é essencial, uma virtude muito importante. Número 11, a virtude da tranquilidade. Não te deixes perturbar por ninharias ou por acidentes comuns ou inevitáveis. E essa tranquilidade foi a virtude que eu precisei exercer há alguns minutos atrás aqui. Eu gravei esse vídeo aqui, quando eu percebi eu não tinha ligado o microfone. Terminei o vídeo, quase 40 minutos de vídeo e não tinha ligado o microfone. E daí eu estou regravando aqui agora, tá? Com o microfone ligado. Então, precisa estar essa virtude agora mesmo, hoje mesmo. Além disso, né, dessa minha situação própria aqui que eu passei, às vezes nós estamos no trânsito e nós ficamos muito estressados por qualquer coisinha, às vezes alguém nos fecha e algumas pessoas gritam, buzinam e ficam extremamente estressadas, que é totalmente contrário da virtude da tranquilidade. Então nós precisamos buscar essa serenidade. Por vezes a culpa dessas ninharias é nossa, às vezes nós saímos atrasados de casa, né, para o trabalho, e estamos no pensamento acelerado ali de chegar logo, e estamos em uma velocidade muito alta, e às vezes alguém está na nossa frente na velocidade normal da via, e nós apressados achamos que a pessoa está indo muito devagar, e ficamos estressados, e às vezes gritamos ou buzinamos, sendo que a culpa é nossa que saímos atrasados de casa. Ou às vezes nós estamos num ambiente doméstico em casa, vamos pegar um copo para tomar água, copo de vidro, por algum acidente derrubamos o copo se quebra. E tem pessoas que sofrem extremamente com isso, elas ficam extremamente irritadas porque você derrubou o copo, ou contra você mesmo ou outra pessoa, né, que viu você derrubando e ficou extremamente estressada. Às vezes tem vários copos do mesmo ali, copos simples de vidro,
E as pessoas sofrem extremamente com isso. Então é buscar essa tranquilidade, essa serenidade de não se afetar extremamente com coisas simples, básicas, que podem acontecer, que são inevitáveis do dia a dia, tá bom? Número 12, virtude da castidade. Usa raramente dos prazeres carnais, apenas por motivo de saúde ou reprodução, nunca até o entorpecimento, a fraqueza, ou em prejuízo da tua própria paz ou reputação de outra. Aqui, se vocês perceberem, tanto a castidade quanto a temperança relacionada ao comer, ao se alimentar, vocês vão perceber que ele fala aqui, ó, nunca até o entorpecimento, não comas até o entorpecimento. Porque tanto na alimentação, quando nós exageramos, né, nos alimentamos demais, além da fome, quanto nos prazeres carnais ou sexuais, nós ficamos nesse estado de entorpecimento, que faz mal para nós. Então, tem essa relação entre o se alimentar e as relações sexuais. Muitas religiões, né, principalmente o cristianismo, você vai perceber, se você estudar, uma relação. Quando você se alimenta, tem esse costume de se alimentar, de comer em excesso, você vai perceber que você fica mais apto, por assim dizer, a exagerar também nos prazeres sexuais. Então, você exagera na comida, né? Você tem mais uma tendência maior de exagerar nos prazeres sexuais. E também ao contrário, quando você exagera nos prazeres carnais ou sexuais, você vai ter uma tendência maior a exagerar na alimentação, tá? Então, aqui é a castidade. Eu quero falar aqui, não quero entrar aqui em muitos detalhes, né? Mas vocês sabem que os prazeres sexuais podem realmente ser usados em prejuízo da sua própria paz e da reputação de outras pessoas. Eu não vou falar aqui exemplos, mas vocês podem imaginar do que seria isso, né? Usar em prejuízo da própria paz ou da reputação de outras pessoas. Mas eu quero falar aqui sobre algo muito comum entre nós homens. E isso praticamente quase todos os homens do Ocidente já tiveram contato, que é a questão da pornografia. A pornografia é total contrário aqui da castidade. Porque você não está usando na pornografia, na masturbação, você não está usando do prazer por motivo de saúde nem de reprodução. Geralmente você vai praticar até o entorpecimento, a fraqueza, e você está usando em prejuízo da tua própria paz. Porque quando você consome esse tipo de conteúdo, você vai ficar muito mais ansioso, você vai ter uma tendência maior para a depressão, para o isolamento, né? Isso vai prejudicar seus relacionamentos também com outras pessoas, né, com amigos, principalmente se você é casado com sua esposa. E eu estou colocando aqui principalmente entre os homens, tá? Mas pode acontecer com mulheres também. Então, a castidade é buscar esse ideal que ele fala aqui, tá? Então, evitar pornografia e todos esses prazeres carnais, sexuais que levam ao entorpecimento, à fraqueza ou ao prejuízo da própria paz ou da reputação de outras pessoas, certo? Por fim, número 13, é a virtude da humildade. E aqui é interessante que ele coloca algo bem simples, né, de compreender, mas ao mesmo tempo complexo de aplicar na própria vida, que é o seguinte: imita Jesus e Sócrates. Quando nós somos crianças, não apenas crianças, mas toda a nossa vida é muito comum nós aprendermos por meio da imitação. Mas principalmente crianças, nós percebemos que elas imitam os pais. Por isso que as pessoas falam, né? Ensine pelo exemplo. Porque a imitação é uma grande forma de aprender. Muitos dos vícios e das virtudes dos filhos são os mesmos dos pais. E não apenas os vícios e virtudes, mas um costume, uma mania. É muito comum a gente ver um filho que anda do mesmo jeito que o pai, que fala do mesmo jeito que o pai, ou que se senta ou se comporta do mesmo jeito que o pai. Então ele fala, imita Jesus e Sócrates. Jesus e Sócrates são dois exemplos de humildade. Principalmente Jesus, o Deus que se fez homem, que se humilhou, que não buscou a própria glória, mesmo com o seu poder que tinha,
com os milagres que fazia, não buscava se vangloriar dos milagres que fazia. Por vezes pedia para as pessoas não comentarem com outras pessoas, né? E Sócrates foi outro exemplo também de humildade, pois era uma pessoa que reconhecia a sua própria ignorância. E ele foi considerado o homem mais sábio da Grécia justamente por isso, porque ele reconhecia a sua ignorância. E a sua famosa frase, né, que ele diz: "Eu só sei que nada sei". Enquanto outros que se julgavam sábios falavam que sabia disso, daquilo, mas na verdade, quando confrontado com perguntas, eles se mostravam ignorantes com relação àqueles assuntos que eles afirmavam que sabiam. Então, Sócrates, pelo contrário, era humilde. Ele dizia: "Não, eu não sei disso", quando ele não sabia. Então, ele reconhecia a sua ignorância. E isso faz parte da humildade também. É reconhecer os seus limites, as suas fragilidades, a sua ignorância, é agir sem orgulho, é atribuir o mérito, por exemplo, das suas conquistas. Por vezes, você alcançou um resultado, né, por exemplo, e aquele resultado que você alcançou não foi só por mérito seu. Às vezes teve várias outras pessoas que te ajudaram, alguns amigos, parentes. Às vezes outros fatores te levaram a conseguir aquilo. E daí quando você vai tem a chance de reconhecer quem foram as pessoas ou quais foram as causas que te levaram a alcançar aquele bom resultado, se você não é humilde, se você é orgulhoso, você vai atribuir tudo a si mesmo. Ah, foi eu que fiz tudo, eu que alcancei esse resultado sozinho. Se você é humilde, você vai reconhecer: olha, eu realmente fiz isso aqui, eu me esforcei nesse ponto. Mas se não fosse essa pessoa fazendo isso, eu não teria conseguido. Ah, se não fosse esse fator aqui, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então é você reconhecer com verdade o mérito, né, e as causas e os fatores que levaram a chegar a algum lugar, tá? Então isso é a humildade. Então essas são as 3 virtudes do Benjamin Franklin. Eu acredito que essas virtudes vão te ajudar vocês a desenvolverem a sua própria vida, ajudar a se desenvolver como pessoa, a amadurecer. E o Benjamin Franklin, quando ele estipulou essas virtudes, ele falou o seguinte: eu não vou pensar em todas ao mesmo tempo. Então, para eu começar a buscar desenvolver elas, para ficar mais claro para mim, eu vou pensar em cada uma de cada vez. E quando eu desenvolver uma, eu vou para outra. E assim por diante. Então, ele começou pela temperança, né? E ele usou o seguinte método. Ele usou uma semana para cada virtude. Então, uma semana para a temperança, uma semana para o silêncio, e assim por diante. Então, ao total, vão dar 13 semanas, que vai dar aí mais ou menos 3 meses. Tá? E a partir de agora, eu vou mostrar para você como que ele fez e como você pode fazer também, praticar essas virtudes para desenvolvê-las do mesmo modo como Benjamin Franklin. Ok? Para isso, eu vou usar aqui esse outro livro, A Arte da Masculinidade, que no final desse livro, ele comenta sobre essas virtudes do Benjamin Franklin, e ele traz aqui a mesma tabela que o Benjamin Franklin usou para nos dar um exemplo de como fazer isso e praticar. Eu vou explicar para vocês agora como fazer isso, tá? Então aqui no final vai ter essa tabela das virtudes do Benjamin Franklin, e é o seguinte: aqui nas linhas do lado esquerdo, ele vai colocar as virtudes, tá? Temperança, silêncio, ordem, e aqui nas colunas os dias da semana. Então você vai perceber que é uma semana para cada virtude, né? Ok? Qual o objetivo do Franklin com esse método? É o seguinte: ele já sabe o que é temperança, né? Ele estipulou ali o significado, o conceito de cada uma das virtudes. Por exemplo, temperança, não comer até o entorpecimento, nem beber até a embriaguez. Então, digamos que no domingo aqui, no primeiro dia, ele cometeu um erro contra a temperança. Ele bebeu até se embriagar. Então, ele vai marcar um X. Aqui, ó, do mesmo modo. Aqui na temperança, no caso, ele deixou em branco, né, para dar o exemplo. Em branco quer dizer que você não cometeu nenhum erro contra a temperança. Aqui na virtude do silêncio, domingo, ele marca aqui, ó, cometeu um erro, na segunda cometeu outro erro, na terça não cometeu nenhum,
quarta cometeu 1, quinta não, sexta cometeu 1, no sábado nenhum. Com relação à ordem, ó, no domingo cometeu 2 erros, então ele marcou 2 marcas aqui. E assim você vai fazendo. Isso vai te dar uma consciência muito maior das virtudes que você quer desenvolver. E isso vai te ajudar muito. O objetivo é que todos fiquem em branco, né? Assim como está aqui nessa tabela, sem nenhuma marcação. Isso quer dizer que você não cometeu nenhum erro contra nenhuma das virtudes, o que é praticamente impossível, né? Então você vai cometer erros, né? Como Benjamin Franklin cometeu. Ele fala que a virtude da ordem foi a mais difícil para ele. E ele fala o seguinte, né? Eu não consegui o meu objetivo. Isso é claro, né? Ele não conseguiu ser moralmente perfeito. Porém, ele vai dizer o seguinte: o ato de eu me esforçar, apenas de eu me esforçar para conseguir desenvolver essas virtudes, fez de mim uma pessoa muito melhor. Então, apesar de ele não ter conseguido o seu objetivo final de ser moralmente perfeito, ele falou que fazer isso transformou a sua vida. Então, vai dar mais ou menos 3 meses, se você quer fazer isso, tá? Entrar nessa jornada. Isso vai dar mais ou menos 3 meses e eu acredito que você vai ser transformado, sua vida vai mudar fazendo esse exercício aí semanal com cada uma dessas virtudes. É um bom meio de começar essas virtudes, tá? Independente se você é católico, evangélico ou de qualquer outra religião, ou mesmo se você é ateu, essas virtudes vão fazer você uma pessoa muito melhor, ok? Então, esse era o vídeo, as 3 virtudes do Benjamin Franklin, aplicadas aí à nossa vida, tá? Se você já pratica alguma dessas virtudes, se você conhece, eu quero que você fale aqui nos comentários qual você pratica, qual virtude você acha mais difícil de ser alcançada dessas. E também quero que vocês me falem, por favor, se vocês gostaram desse modelo de vídeo. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais desse tipo de vídeo, como ele foi feito. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para os próximos conteúdos. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Isso vai me ajudar muito aqui no canal. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.